Olá, mulheres e homens, né? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso evento, Lapidando Emoções. E para iniciar, eu gostaria que todos se sentissem acolhidos, tá? Nessa noite, onde temos muitas coisas legais para vocês. Vai ser uma noite transformadora, tá? E eu queria chamar nesse primeiro momento a Larissa, a reitora da Uniaselv, para dar uma palavrinha com vocês. Boa noite. É uma satisfação enorme recebê-los aqui na nossa casa essa noite, principalmente com esse evento que para mim é muito especial. Nós ficamos todos os dias, quase todas as horas do nosso dia focados em trabalho, em atividades e demandas que a gente tem que entregar, e por poucas vezes nos paramos para olhar dentro das nossas emoções e tudo que gira dentro do nosso coração. E então, separar um momento numa terça-feira à noite para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente sente, isso é muito importante. E muito, muito grandioso e enobrecedor. Eu quero agradecer a oportunidade da Uniaselv estar recebendo esse evento nesta noite, agradecer a toda a equipe de organização deste evento, convidá-las a conhecer a nossa instituição. Nós temos aqui o bloco A, o bloco B, o bloco C, o bloco D lá atrás. Então, são todas convidadas, todos e todas convidadas a conhecer a Uniaselv e todos os cursos que nós oferecemos. E é isso, quero agradecer a vinda de todos vocês aqui. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é William, eu sou consultor de negócios aqui da Uniaselv e eu vou convidar o nosso coordenador Rodrigo para dar uma palavrinha com vocês sobre o curso de Sistemas da Informação. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Uniaselv. Quero convidar aqui também os professores para estar chegando aqui com a gente. Quero agradecer a oportunidade, né, que nos foi cedido um espaço para estar falando um pouquinho mais dos cursos. Eu sou o professor Rodrigo e coordeno aqui na Uniaselv os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Design de Moda e Sistemas de Informação. Então, a gente está falando um pouquinho para vocês dos cursos, mercado de trabalho, as oportunidades, para estar conhecendo um pouco mais da nossa instituição. Começando então pelo curso de Administração com a professora Denise. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa casa, que também pode ser a casa de vocês. A Uniaselv está em Brusque há 20 anos. E nesses 20 anos nós tivemos a oportunidade de ver vidas se transformando. Muitas vezes a conquista de um diploma, de uma graduação, não é apenas a conquista de um acadêmico, é a conquista de uma família que se envolve. Nós bem sabemos hoje que o mercado de trabalho não exige apenas uma graduação, exige uma formação continuada, e essa formação pode ser encontrada aqui na Uniaselv. O curso de administração, por exemplo, é extremamente abrangente. Ele envolve várias áreas de atuação, do marketing à logística, de finanças a comércio exterior, e tudo isso dentro de um único curso, que se não for aplicado na vida corporativa, que seja para nossas próprias vidas. O endividamento é um dos maiores acontecidos nos últimos tempos. Quantas famílias não estão se rompendo por má gestão da sua própria organização financeira? Tudo isso é possível ser aprendido dentro de uma graduação. Então, convidamos a todos, caso queiram, assistam uma aula, venham como aluno ouvinte, para que nós possamos mostrar o que nós realizamos aqui na Uniaselv. Muito obrigada. O professor Fabiano falará sobre o curso de Ciências Contábeis agora. Boa noite a todos. Muito orgulho de ver esse auditório cheio. Passando aqui e revendo diversas pessoas que a gente já teve a oportunidade nesses 20 anos de terem passado aqui na instituição também, quando a instituição ainda não era nesse bloco, era lá num outro local da cidade, mas diversos alunos, oportunidade de cumprimentá-los, abraçá-los, matar um pouco da saudade. E então, gente, o curso de Ciências Contábeis, assim como a administração, eles caminham de forma muito paralela. Ele é um curso bastante abrangente que vai desde a contabilidade, simplesmente de fazer o imposto de renda, que é muito propício falar sobre isso hoje, né? Amanhã termina, não esqueçam.
até o formar ou trazer estratégias para que as organizações cada vez mais sintam-se saudáveis, fiquem fortes e sejam a mola propulsora da economia do país. A contabilidade tem que dar conta disso. A contabilidade, o curso de contabilidade da Uniaselv, ele tem diversas frentes onde a gente consegue trabalhar, então, desde a contabilidade fiscal até a contabilidade gerencial. A contabilidade, apesar de todo mundo acreditar que é basicamente matemática, não tem nada a ver com matemática, tem a ver com pensamento quantitativo, mas não tem a ver com matemática propriamente dita, que é o terror das pessoas, né? E mais ainda, o curso de contabilidade hoje ele tem um alto nível de empregabilidade. Eu corro o risco de dizer que talvez das profissões, o que tem o maior nível de empregabilidade hoje é a contabilidade. Existe uma deficiência no mercado. Fica o convite para vocês conhecerem o que é contabilidade, o que é o curso de contabilidade e por que não fazer uma aula experimental com a gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Que orgulho esse auditório cheio. Eu estou aqui representando o curso de moda, sou a professora Karen. Eu acredito que todo mundo aqui gosta de moda, gosta de uma roupa bonita ou uma roupa que nos represente, não é mesmo? Deixa eu só aqui ler o meu... Estou um pouquinho nervosa. Não sou acostumada a falar assim em público, geralmente em sala de aula com os meus alunos. Mas vamos lá. O mercado de moda é um setor desafiador e exige bastante conhecimento dos profissionais. E nós precisamos, para nos destacar, sermos criativos e criar produtos originais e, principalmente, nos dias de hoje, pensar em sustentabilidade. Para que nós consigamos formar um bom profissional, a gente tem que pensar em todos esses requisitos. Para isso, é necessário conhecer o nosso mercado de moda, principalmente nacional e internacional. E também todas as áreas que podemos formar um profissional de forma que consiga reunir todo esse processo. Como lojas, confecções, indústrias e até mesmo atuar num negócio próprio, né, que seria o nosso maior orgulho, não é mesmo? Esse profissional pode atuar como designer e estilista tanto na produção, fotografia, visual merchandising, consultoria de imagem ou seguir uma carreira acadêmica. São muitas as áreas de atuação. O nosso curso aqui especificamente, nós temos ótimos profissionais com experiência neste mercado, ótimos laboratórios de desenho, costura e modelagem. E também nós conhecemos as empresas da região, fazemos muitas visitas técnicas para conhecer as nossas empresas, o estilo de trabalho de cada uma, né? E também realizamos muitos projetos, exposições e inclusive desfiles. Vamos ter agora um desfile nos próximos dias e eu convido a todos a participar. Eu gostaria muito que, se vocês pudessem, conhecer o nosso trabalho e também participar do nosso desfile. Fica aqui já o convite. Será dia 27 de junho, aqui no Hotel 101. Isso, ao lado da rodoviária. E muito obrigada a todos. Aproveitar que também tem o Instagram da moda, né, que é @moda_uniaselv, caso queiram conhecer. E para encerrar, também eu vou falar do curso de Sistemas de Informação. E agora que a gente está abrindo na metade do ano, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Não é a minha área de formação, coordenando o curso, então eu também trouxe uma colinha só para não esquecer de nenhum detalhe. Mas vocês sabem que a área de TI, Tecnologia da Informação, está em grande crescimento, né? A gente vê ali a inteligência artificial, os sistemas, todas as empresas com softwares, né? Então é uma área que está em grande avanço, uma das áreas que mais estão crescendo nos últimos anos. E o nosso curso de bacharelado em sistemas, então, forma profissionais capazes de desenvolver, implementar e gerenciar sistemas de informação das organizações. A gente tem disciplinas como lógica, programação, rede de computadores, engenharia, segurança da informação, além de disciplinas como administração e gestão. A gente tem laboratórios completos, equipados, com rede, onde os alunos podem aplicar tanto conhecimento não só teórico como prático. A gente também tem um projeto de reciclagem digital, onde a gente recolhe computadores velhos que já não estão mais em funcionamento. A gente faz toda essa análise, reaproveitamento, monta novos computadores
e faz a doação, né, para quem esteja precisando. Tem diversas áreas de oportunidade de carreira, como análise de sistemas, desenvolvimento de software, administração de banco de dados, gerente de projetos, né, e como eu falei, é uma demanda que está em alto crescimento. E os cursos presenciais, né, como a gente falou, todos esses aqui a gente tem presencialmente na faculdade. São 14 cursos presenciais que a gente tem aqui hoje e mais 200 cursos no EAD. Mas o presencial tem esse diferencial, né, que tem o professor em sala de aula 100% do tempo, né, os colegas estudam dentro do curso, né, tem essa troca de conhecimentos e networking que não tem tanto no EAD. Seria isso, então. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que nos foi cedida, né, esse espaço. Quero desejar um ótimo evento para todos vocês. Faço um convite também, caso queira conhecer um pouco mais dos cursos, conhecer a faculdade, fazer uma visita. Né? Vocês podem estar nos procurando, os professores, eu, o William, que está aqui, que é do comercial. A gente está de portas abertas para recebê-los. E então já aproveito também e peço licença, que a gente depois tem que voltar para a sala de aula, né? A gente não consegue participar do evento, mas desejo então um ótimo evento a vocês. Obrigado. Mas onde? Como? Quando é que foi que eu me perdi de mim? Será que eu ainda lembro quem eu era antes que o mundo me dissesse quem eu deveria ser? Você se lembra? Ah, eu me lembro. Eu era alegria, curiosidade, poesia, movimento, música. Eu era dança. A verdadeira vida colorida. Mas aí vieram as obrigações, as responsabilidades, os diferentes papéis na sociedade, julgamentos, padrões, dívidas, satisfações. Aquela vida um pouco sem cor, sabe? Felizmente, também vieram muitas experiências, algumas de amor, outras de dor, mas todas importantes, porque me fizeram aprender. Me deram condições de me resgatar o tempo todo. O meu eu criança, o meu eu moça, o meu eu mulher, a minha essência. E hoje, eu quero dizer para vocês que a cada dia eu tenho mais e mais condições de saber exatamente quem eu sou. Loriane Fulbringer Castagni, natural de Brusque, 43 anos, sou casada e mãe de 2. Minha formação inicial é professora, não estou atuando na área no momento, tenho formação aqui na Uniaselv em processos gerenciais também. Recentemente concluí a pós-graduação em programação neurolinguística e trabalho na área dos negócios. E eu sou autora do livro O Lado Colorido da Dor. E estou incumbida, então, de fazer essa primeira parte do nosso evento. Quero falar para vocês que vocês estão de parabéns, porque tiraram esse momento para estarem aqui vivenciando essa experiência conosco. Porque tenho certeza, foi tudo preparado com muito carinho. E só por isso que eu valorizo muito vocês. Na verdade, eu tiro o meu chapéu para vocês. Gratidão. Então, vamos celebrar que vocês estão aqui, né? Eu gosto de atividade. Então eu vou explicar o que a gente vai fazer. Uma dinâmica inicial, de saudação, de boas-vindas. Eu gostaria que daqui a pouco, em silêncio, se possível, né? Desafiador para as mulheres. Nós vamos ficar de pé, em duplas ou trios, e vamos olhar em silêncio, apenas olhar,
bem nos olhos desta pessoa que está conosco. Independente se conhece, se não conhece, tá? Pode ficar de pé, faz dupla, se precisar faz trio. Olha no olho. Então, nós vamos dizer juntas ao final de eu contar 1, 2, 3, aqueles dizeres, tá? 1, 2, 3. Eu estou aqui, eu te vejo, que bom que você veio. Muito bem, dá um aperto de mão, um abraço. E aí, me digam, eu quero saber, quem hoje veio vibrando energia positiva? Diga aí. Yes. Quem é que veio de coração aberto? Uhul. Quem aí está feliz? Ah, mas assim, a felicidade para mim é algo que a gente tem que expressar. Então é o seguinte, mais um combinado. Vou contar até 3 de novo. Quando eu acabar o 3, aquelas que estiverem felizes vão se levantar e vão dizer: viva! A moça da foto pega essa hora, tá? E depois vocês vão soltar fazendo. Solta as tensões do dia de hoje, solta o estresse, tudo aquilo que vocês acham que deve soltar. Porque daí a gente vai estar preparado, tá bom? Olha ao final do 3. 1, 2, 3. Viva! Muito bem, gostei. Essas são animadas. Isso que vocês acabaram de fazer, eu considero que é uma manifestação de uma vida colorida. Eu, Loriane, acho que a vida deve ser cheia de cor. E o que eu entendo por essa vida cheia de cor? É a vida cheia de graça. Aquela vida que realmente vale a pena viver, que faz sentido, sabe? Cheia de emoção e adrenalina, igual montanha-russa. Loopings e mais loopings. É isso. É que nem aquele dia que você sai de casa, tem sol, tem céu azul, e você já sai disposta, pronta para qualquer desafio, cantando feito pássaro, com o coração batendo forte no peito, cheio de gratidão, simplesmente porque você está viva. E aí, eu contei para vocês que eu escrevi um livro, né? Escrevi um livro porque eu queria contar para o mundo que eu consegui descobrir o lado colorido da vida. E mais, sabe o que eu descobri? Que esse tal colorido, quem coloca na nossa vida, somos nós mesmos. Sabe aquela famosa frase que diz que a vida é da cor que a gente pinta? Pois é. Isso significa que todo dia de manhã, se nós pararmos para pensar, eu recebo um verdadeiro presente. Cada dia que eu abro meu olho, eu recebo uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. É como se fosse uma folha em branco, esperando para que eu pinte nela as cores que eu quiser. E isso quer dizer que eu posso agir sobre a minha própria realidade. Eu posso criar para mim a realidade que eu sonhar. Basta que eu queira, que eu acredite e que eu esteja disposta a me lapidar para ir em busca de conquistar essa vida cheia de plenitude e felicidade. Pois é, mas durante muito tempo
Estive cega. Eu não sabia nada disso. Eu não percebia nada disso. Eu vivi uma vida meio sem cor, superficial, insossa, entende? Tinha muitas demandas. Casa, trabalho, filhos, família, cadernos, na época eu dava aula, vendas, porque eu também sempre vendia outras coisas. E assim ia. E eu queria fazer aquilo com tanta perfeição, para todo mundo, cumprir tudo, que não sobrava tempo para prestar atenção em mim mesma. Eu nem parava para pensar o que eu fazia, eu apenas fazia. Era como se eu estivesse literalmente com os olhos abertos, mas internamente eu estivesse dormindo. Aquele famoso ritmo automático de apenas sobreviver. Minha gente, eu me negligenciei. Eu não me coloquei como prioridade. Na verdade, eu posso dizer para vocês que foi a época que eu mais estive desprendida de mim mesma. Porque eu sabia que eu era mãe, que eu era filha, que eu era colega de trabalho, que eu era profissional, que eu era... Mas eu não sabia quem eu era de verdade. E as consequências disso tudo foram pesadas. Vocês já tiveram essa sensação, assim, de estar tão desconectada de você mesmo que não consegue nem encontrar o seu próprio íntimo? Quanto tempo faz que você não se observa? Não se acolhe, não se reconhece? Como é que está a tua vida? Tua vida tem cor? Se eu perguntar, que cor que você está dando para a sua vida? É uma cor viva, forte, alegre, cheia de brilho? Ou é uma cor mais apagadinha, opaca? Será que você está vivendo em tons de cinza? Pois é. São questões importantes para a gente refletir. Nós vamos fazer isso agora. Vou promover um momento de reflexão. Vou convidar vocês agora a fecharem os olhos e sentarem bem confortáveis na cadeira de vocês. Coluna reta, costas apoiadas na cadeira, pernas descruzadas, mãos apoiadas sobre a coxa, as coxas. Concentre nesse momento presente. Respira. Leva a atenção de vocês para essa respiração, que é o sopro da nossa vida. Sente o ar entrando e saindo pelas narinas, enchendo os pulmões. E relaxa. Solta. Quanto mais e mais você respira, mais relaxada você fica. Presta atenção na temperatura desta sala, no som, nos cheiros e também tome consciência do seu corpo. Os pés apoiando o chão, as mãos apoiando as coxas, todo o seu corpo. Respira, relaxa. Então, vou pedir que vocês imaginem agora que estão num campo florido, grande, que tem sol, natureza. Caminhem por este campo. Presta atenção nos passarinhos, nas borboletas,
nas flores. Se concentra e observa que lá na frente tem uma árvore. E você vê que nessa árvore grande, de copa larga, com raízes bem fincadas no chão, existe uma pessoa. Vai até lá e descobre quem é. Observa. Veja quem é, se você reconhece. I love you, Lord. Olhe para essa pessoa que está ali. Oh, your mercy never fails. Como que é o seu rosto. And all my days, se precisar, converse com ela. Porque essa pessoa que está ali é você. Sente a pele macia. Olhe nos olhos dessa pessoa. Esse momento é de vocês. O que você gostaria de dizer? Será que tem alguma coisa para perdoar? Diga o quanto você ama essa pessoa. Esse momento é de vocês. Oh, I will sing of the goodness of God. Então, eu vou chamar vocês para começar a voltar. Caminha de volta. E quando eu acabar de contar até 3, aí sim vocês podem abrir os olhos. 1. 2. 3. Bem-vindas de volta. Eu queria fazer isso, propor esse exercício, porque eu queria que vocês sentissem o que é assumir a postura de observadora da própria vida. Porque foi só quando eu comecei a fazer isso, foi só quando eu comecei a tomar consciência de mim, quem eu era, como que eu agia, como que eu sentia, o que eu gostava, o que eu queria, que daí sim, eu pude iniciar o meu processo de transformação pessoal. E o mundo se transformou. Magicamente, eu comecei a criar a capacidade de ver a beleza e o colorido das coisas que antes eu não via. De uma forma que antes eu não via. Eu nem valorizava, porque eu nunca tinha olhado daquela maneira. As coisas mais triviais, as mais complexas, tudo se modificou. Porque eu acordei. Mas o meu processo de acordar não foi tão belo como esse campo florido que a gente imaginou agora. Eu fui daquelas que tive que aprender pela dor. Através do diagnóstico de doença, de um câncer de mama repentino, agressivo e desesperador. Foi lá em dezembro de 2015 que eu recebi esse diagnóstico. Naquele ano, eu estava feliz porque era a primeira vez que eu ia viajar com a minha família de férias. Em dezembro, né? Só que para fechar o ano ainda faltava eu passar na médica ginecologista para fazer os meus exames de rotina. E eu cheguei lá e ela disse assim, que como eu já tinha passado dos 35 anos, era interessante eu fazer exames complementares. Não estava sentindo nada, né? Mas era importante. Daí eu falei para ela, não, eu não vou fazer isso agora, porque assim, eu vou viajar, eu quero fazer minha mala e eu quero comprar presente de Natal. Então nós combinamos que eu faria esses exames ao retornar em janeiro. Pois em janeiro, quando eu fui lá fazer o ultrassom,
e que o médico pegou aquele aparelho e apoiou aqui, ó, bem aqui, na mama direita, apareceram umas manchas escuras na tela. E o médico foi em silêncio. E ele disse que eu tinha que continuar investigando, porque elas eram suspeitas. Eu falei, peraí, mas tem certeza que isso aí é meu? Porque assim, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui de ter vício. Eu sempre fiz exercício físico. Não parece que tem lógica, né? Mas aí, como é que será o meu emocional? Como é que estava o meu estresse físico, mental? Porque eu estava naquela vida, né? Eu já comentei. Aquela que eu achava que eu tinha que fazer tudo para todos, agradar todo mundo, fazer perfeito. Eu queria ser a super-heroína, sabe? E salvar o mundo. Pois é. Aí, não adiantava mais muito fazer nada, porque assim, ó, aquilo era fato. A vida que eu vinha levando me jogou numa realidade de doença. E aí me caiu a primeira ficha. Porque a gente acha que controla tudo quando a gente não controla nada. A gente acha que as coisas devem acontecer numa sequência lógica, quando na verdade nem ordem tem. A doença estava ali, eu não podia mais arrancar com a mão. O diagnóstico estava dado. Não tinha mais como controlar isso. Eu tive que aceitar, ser paciente. Mas tinha uma coisa que eu podia controlar, que era a forma como eu ia enfrentar. Né? Porque assim, se aquela frase que diz que a vida é da cor que a gente pinta é verdade, significa que eu tenho poder de decisão. E se tem uma coisa que todos nós temos, é poder de decisão. Às vezes a gente não usa muito, não sabe usar, mas a gente tem. Se tem outra coisa que todo mundo tem, é problema. Problema não difere ninguém, porque todo mundo tem. Eu estou aqui hoje contando para vocês do meu problema, que foi a doença. Mas eu tenho certeza que vocês estão aqui e cada uma tem um problema. Cada um tem um problema, uma dificuldade. Então, problema não diferencia. Problema sempre vai existir, porque é lição, é aprendizado, é evolução. O diferencial está na forma que eu enfrento, como eu faço as minhas escolhas. Porque aí sim, isso faz com que uma pessoa seja mais feliz que outra, com que uma pessoa tenha sucesso e outra não, que uma entre em depressão e a outra não. Isso é o diferencial. Se a vida é da cor que eu pinto, minha gente, não interessa se o céu está cinza e se o sol não aparece. Está aqui dentro. Eu posso escolher sorrir, eu posso escolher ter um dia leve. Se a vida é da cor que eu pinto, eu posso ter que enfrentar uma doença drástica, mas chamar as minhas crianças para pintar minha careca e fazer isso ser no mínimo divertido. E foi isso que eu escolhi fazer. Eu escolhi tomar uma atitude de adulta, a adulta que eu realmente deveria ser. Porque assim, quando você recebe esse diagnóstico, naquele primeiro momento, eu ainda me preocupei com os outros e com as outras coisas. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem vai levar meus filhos para a escola? E amanhã, quem vai dar aula no meu lugar? E a minha casa, né, minha família, como é que vai ficar? E os meus planos? Sumiu tudo. De repente, não tinha plano. Aliás, só tinha um, que era resgatar a minha saúde e pegar minha vida de volta. Muitas vezes, eu não tive atitude de protagonista da minha própria vida, mas nesse momento, eu tive que ser. Eu percebi que eu nunca me colocava como prioridade, que eu nunca me colocava em primeiro lugar. Era sempre fazer tudo para os outros, não importava eu. Mas nesse momento, eu vi que a prioridade tinha que ser eu. Sem culpa, sem se achar egoísta. Era necessário, porque senão a cura podia não vir. Por isso que eu digo que eu fui adulta. Sabe, eu só chorei no primeiro dia. Aí eu fiquei me perguntando, por que eu? Daí eu me vitimizei. Mas no segundo, eu já estava de cabeça erguida.
E eu digo para vocês que se eu tivesse continuado me lamentando, fazendo birra, pisoteando o chão, me achando uma coitada, talvez hoje eu não estivesse aqui contando essa história para vocês. Então, assim, o ser humano, nós fomos criados com tudo que a gente precisa, com todos os recursos necessários. Eu posso fazer a mudança que eu quiser na minha vida, mas para isso eu tenho que tomar consciência. E quando eu escrevo um livro, ou eu venho aqui dar uma palestra, quando eu me junto para fazer eventos, para ter essa oportunidade de falar, é porque eu quero dizer para as pessoas que dá para acordar pelo jeito bom. Não precisa ser pelo jeito drástico. Só que a gente tem que colocar luz nessas questões. Quando eu vi que eu tinha que ser prioridade, e aí meio que os papéis se inverteram lá em casa, né? Que é os filhos que cuidam da gente, aquela coisa toda. Eu fiquei pensando assim, olha, se eu vivesse sempre a minha vida resumidamente em fazer as coisas para os outros, né? Porque eu queria fazer para os meus filhos, para os meus alunos, para os meus pais, né? O que seria de mim? O que será de nós quando essas pessoas não estiverem mais conosco? Sim, porque vocês sabem que um dia elas vão embora? O tempo passa, minha gente. Os filhos crescem. Os meus alunos já se formaram. E os pais, eu sei que, infelizmente, um dia eles falecem. E não adianta a gente pensar que isso não existe. Não adianta fazer de conta que não é nada, que eu nem quero ouvir falar. É duro. Só que tem muito trabalho a ser feito. Tem muito resgate que precisa fazer. Tem muita coisa fora do seu lugar. Tem muito processo que deve ser respeitado e a gente não está vendo. E aí eu não enxergo o lado colorido da vida. Eu só reclamo. Aí eu clamo 2 vezes. Eu atraio coisa ruim. Eu não faço nada. Eu acho que o outro tem que mudar. Que o ambiente tem que mudar. E de novo, assim eu não vou estar sendo protagonista. Assim eu não assumo, eu não tomo as rédeas da minha própria vida. Muitas vezes eu deixei de escolher e exercer meu poder de decisão. Eu deixei que o mundo, que os outros decidissem por mim. E hoje, graças a Deus, eu vejo de forma diferente. Porque eu escolhi ser forte. Eu percebi que se eu decidisse por ser forte, consciente, inteligente, todos que estavam ao meu redor também estariam bem. Por isso que a prioridade somos nós. Nós temos que nos cuidar, para que os outros colham desses benefícios também. Eu sempre digo, lá é a única foto que aparece no meu livro, porque para mim ela representa muito. Ali a minha sobrinha, né? Eram pequenos, e eu acho que eles não são traumatizados, porque felizmente eu tive essa postura. E hoje eu continuo me cuidando, não só, né, as coisas físicas, mas também tentando levar um emocional equilibrado. A gente sabe que não é fácil, é treino diário, sabe? Então eu exerço a minha fé, a minha gratidão, e hoje eu inclusive sei curtir a minha própria companhia. Eu saio sozinha para tomar café comigo, eu vou no cinema, sem culpa. Não é pecado. É importante, é necessário. Então, é para essas coisas que eu chamo atenção. Para essas coisas que eu acho que a gente tem que acordar. E muito importante, eu tento relembrar todos os dias aquelas palavrinhas ali, ó. O quanto que eu me amo, o quanto que eu me perdoo e o quanto que eu me aceito. Não sei se vocês costumam fazer isso, mas é importante. Levanta. Quando eu acabar de contar até 3, nós vamos repetir essa sequência. Eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito 3 vezes, tá? E aí vocês tentam sentir o que vem aqui no peito. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito. Eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito. De novo. Eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito. Agora dá um abraço caloroso em você mesma.
sente aqui dentro do peito se não rola uma energia. Essa energia é vida colorida. Muito bem, pode sentar, muito obrigada. Mais ou menos assim, para resumir, eu quero deixar para vocês o que eu penso hoje, o que me move. Vocês sabem o que me move hoje? A ideia de que eu não quero chegar lá na frente, no final da minha vida, olhar para trás e ter a impressão de que ela passou em branco. Que eu não fiz nada do que eu queria, que eu não fiz nada que eu gostava, que eu só vivi em função dos outros. Deus o livre, não, eu quero vida de cor, eu quero vida cheia de graça, sabe? Eu não quero ter a impressão de que é tarde demais, que passa muito rápido amanhã, não, mas quinta já é junho. Então, acorda, minha gente, porque senão nós iremos ter uma sociedade cada vez mais doente, sendo que nós temos muita coisa para fazer. Combinado? Eu digo para vocês, eu não quero vida sem cor, vida passada em branco. Hoje eu decido, eu escolho que eu vou correr loucamente atrás de um arco-íris de infinitas possibilidades. Muito obrigada. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, muitos rostinhos conhecidos, tá bom? Eu vou conversar com vocês um pouquinho. Sabem quem é essa mocinha linda, maravilhosa que está aqui? Ai, tinha que apagar um pouquinho, eu acho. Quem vocês acham que é aquela menininha lá? Essa sou eu. Eu acho que mais ou menos a idade que minha filha deve ter hoje, que é 5 anos, tá? E por que eu quis trazer essa foto para vocês? Porque eu vou trabalhar um pouquinho a criança que cada um tem aí dentro, né? Então, a única dinâmica, a Lori adora uma dinâmica, né? E a única dinâmica que eu quero que vocês façam, só que vocês fechem os olhos agora, que vocês vão lá na criança de vocês e fiquem com essa idade. Qual é a idade que vem na mente de vocês nesse momento? Ela tem 5, ela tem 6, ela tem 10, ela tem 12. Qual é a idade que a criança de vocês tem nesse momento? E fiquem com esse número, que vai ser um número muito importante para a gente conversar daqui a pouquinho. A hora que vocês souberem a idade, podem ir abrindo os olhos e fiquem com essa informação só para vocês, tá? Eu vou falar dessa menina um pouco. Ela tinha esses olhos, esse sorriso, essa chupeta na boca, mas essa sou eu, tá? E o que acontece? Eu vou conversar e vou contar um pouquinho a minha história. Tem algumas amigas minhas aqui que talvez conheçam 10%, porque eu quase não contei para ninguém. Então, assim, hoje é uma das primeiras vezes que eu vou contar a minha história para vocês. E até por quê? Porque a minha vida hoje é uma vida muito diferente da vida que eu tinha até 3 anos atrás. Então, eu descobri muitas coisas depois dos meus 40 anos. Minha vida mudou muito. E a partir desse processo que eu estou conversando com vocês sobre a minha criança, eu quero que vocês voltem na criança de vocês. Então, a gente vai fazer um processo junto, tá? O que acontecia aqui? Então, eu moro numa cidade, a minha família mora ainda numa cidade muito pequena, de 13 mil habitantes. Meu pai e minha mãe moram lá ainda, que se chama Planalto, no Paraná. E nós éramos uma família muito conhecida na cidade, por ser muito pequena, né? Então, eu tinha uma família ótima, uma família que, aos meus olhos, era uma família perfeita. Nós estudávamos lá. E, nessa época, um pouco mais, quando eu tinha uns 8 anos, também houve uma questão, na minha família, me emociona um pouco, uma questão de saúde. E foi nesse período onde eu, pequenininha, tive que bater assim em mim e falar, eu não posso dar problema, porque nós também temos um problema na nossa família. E ali foi muito difícil. E eu tive que, muito pequena, aprender a me virar e ir atrás das minhas coisas. Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos,
Meu pai teve uma depressão muito profunda, e até a psicologia, para quem não sabe, hoje eu sou psicóloga, e eu fui em busca de tudo isso para poder olhar lá atrás e saber de que forma ajudar. Então, eu passei de criança a uma adulta, muito jovem, e talvez uma quase vó, porque eu passei a cuidar. Dentro da minha inocência e talvez da minha arrogância, eu achava que eu podia cuidar dele e cuidar da minha família. Então eu passei a ser uma pessoa muito perfeitinha, sabe, aquela que a gente não pode errar, que a gente não pode dar trabalho, que a gente não pode falar nada, que eu tinha que dizer sim para tudo. Então foi ali que eu, bem pequenininha, comecei a me perder, achando que na minha arrogância criança eu não precisava mais de ajuda. Então nós ficávamos, a minha família inteira, por muitos momentos cuidando do meu pai, porque era uma situação de uma depressão bastante séria, e a gente tinha que, eu, meu irmão e minha mãe, ficar muito em casa para saber o que poderia acontecer daqui para frente, tá? Nesse período, eu fui não dando trabalho, dizendo sim para tudo, como eu falo para vocês até agora. E aí eu quero que vocês lembrem dessa idade agora, que veio na mente de vocês, qual é a idade que vocês tinham? Como estava a família de vocês nesse momento? Como era o relacionamento dos pais de vocês? A mãe de vocês trabalhava ou ela estava bastante em casa? Né? Vocês tinham algumas dificuldades financeiras? O que acontecia naquele momento? Porque essa idade que vocês lembraram agora é o que transformou vocês aonde vocês chegaram hoje. Em todos os momentos, aquelas mais fortes, aquelas mais decididas, aquelas mais inseguras, aquelas com muito medo. Então, essa idade determina a forma que vocês estão hoje, tá? Como que a gente vai começar a observar isso tudo? Eu fui me desenvolvendo, fui uma criança que sempre disse sim, e aos 14 anos eu repeti um comportamento da minha família. O meu pai, quando ele tinha 14 anos, ele foi estudar para padre, né? Ele saiu de casa aos 14 anos e ele foi estudar fora. E quando chegou a minha vez, eu me formei no 9º ano e eu também fui estudar fora aos 14 anos, que era uma repetição da minha família. Então, eu fui estudar em Pato Branco, lá, que é a cidade próxima que a gente tinha lá. E isso, hoje eu entendo que era um padrão de repetição, né? E eles me incentivaram muito e colocaram assim para mim, filha, tudo que eu conquistei hoje, o meu pai, foi porque eu tive coragem. E eu saí de casa muito cedo para estudar. E eu enfrentei a vida muito cedo. E aí chegou o meu momento e eu bati a mão no peito novamente e falei, eu vou. E eu fui. E o que aconteceu quando eu fui? Eu me tornei uma pessoa que por ter enfrentado muitas coisas antes, eu não olhava mais para os meus sentimentos. E eu ia enfrentando, eu não tinha mais assim, ó, esse olhar, essa ingenuidade, esse sorriso. E sabe até quando, gente? Até há muito pouco tempo atrás. E aí depois eu vou explicar isso para vocês. Mas o que acontecia nessa fase? Eu precisei estudar, eu estudava num colégio federal, então eu só estudava muito. E mais uma vez vinha aquele meu sentimento de eu não posso errar, eu tenho que ser orgulho da minha família. E ali eu continuei me perdendo, porque eu não olhava para os meus sentimentos, eu não olhava para as minhas dores e eu enfrentava a vida como ela se apresentava para mim. E isso foi me tornando uma pessoa, nos meus olhos, muito forte. Eu enfrento qualquer coisa, eu moro sozinha, né? Eu morava com mais 3 amigas, e é assim que a vida precisa acontecer. E eu fui indo, e fui realizando algumas coisas, fui conquistando, me formei, passei em psicologia, fui para Umuarama, também no Paraná, continuei a minha vida lá, sem continuar olhando para mim e olhando para os meus sentimentos. Eu era muito razão naquele momento, e eu não conseguia olhar para o meu interno e saber o que estava acontecendo dentro de mim. E aí sim, depois de eu ter passado por algumas cidades, me achando uma pessoa super forte, que enfrentava a vida de qualquer jeito. E por que estou falando isso para vocês? Porque as mulheres que nós encontramos aqui, depois a gente tem estudado bastante, a gente começa a entender que nós estamos juntas aqui por ressonância. E algumas de vocês talvez estejam se identificando comigo aqui, tá? E talvez vocês também não tenham olhado para os sentimentos de vocês.
A gente precisa sempre ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. E nesse momento eu era só razão. Então eu pensava, lá quando eu era pequena e que eu tive que ajudar a minha família, e eu pensei assim, ó, primeiro eles, primeiro as pessoas, primeiro os outros, eu não posso sentir. O que aconteceu nisso tudo? Eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava muito, e eu fui conquistando as minhas coisas, eu continuei trabalhando, não olhando para mim, trabalhava horas, aqui já em Brusque, já trabalhava há muito tempo, e quando eu me dei por conta, eu já tinha 2 filhos, eu tinha meu marido, eu tinha 3 empresas, e eu continuava não olhando para mim, porque eu precisava trabalhar. E quando eu era pequena, o que eu disse para mim? Primeiro os outros, depois eu. Foi quando eu nunca me achava pronta para entrar e subir num palco aqui, ó, como vocês. E a minha família, isso aqui para mim era muito difícil, porque a minha família, ela é uma família de comunicadores. Então, meu pai é radialista, meus tios são radialistas, meus primos são radialistas. Então, subir num palco, pegar um microfone e falar, lá atrás, lembra que eu falei que eu tinha que ser muito perfeitinha? Então, isso aqui era muito difícil para mim. Por quê? Porque eu só poderia subir aqui se eu fosse a melhor. E aí, eu fazia mais um curso, e eu não me achava pronta. E eu comprava mais um curso, e eu não me achava pronta. E eu nunca me achava pronta. Por quê? Porque a razão falava muito alto. Eu não conseguiria de jeito nenhum, porque os outros eram muito melhores do que eu. Porque se eu subisse aqui, vocês iam olhar que eu tenho um olho menor que o outro, porque eu sou baixinha, porque o meu cabelo não é legal. E mais uma vez, eu na minha arrogância, eu olhava só para mim. Foi quando eu comecei a compreender que quando eu entendi o meu sentir, que era realmente a minha sensibilidade e como eu poderia estar a serviço da vida dos outros, que tudo mudou. Porque até há 3 anos atrás, eu só trabalhava. Tinha resultados, muitos resultados, mas eu ainda precisava ir atrás das pessoas, tentar mostrar o meu trabalho. Foi quando eu entendi a diferença do trabalho e do serviço. Porque todas as vezes que nós estamos a serviço da vida de alguém, nós encontramos a nossa missão. E aí nós não precisamos mais ir atrás das pessoas, porque elas vêm atrás da gente. Porque elas precisam daquele conhecimento que nós temos para entregar. Olha que coisa mais linda. Muitas mulheres hoje saíram e vieram para cá. Vieram nos ouvir. Talvez mudar a vida de vocês 10%, 15%, levar um pouquinho desse carinho, dessa modificação de comportamento e dessas emoções. Então, quando vocês compreenderem que a vida, gente, ó, o trabalho, ele é o quê? Trabalho, ele é trabalhoso, ele é difícil. Se vocês estão indo para o trabalho de vocês, nesse posicionamento de trabalho, revejam a vida de vocês. O que a Lori contou para nós antes? Ela trabalhava muito, ela não olhava para ela e ela acabou matando o feminino dela. O que a gente faz, nós mulheres, quando a gente acha que a gente é forte demais, como eu fiz, a gente mata o nosso feminino. Como que a gente mata o nosso feminino? Desenvolvendo doenças, tá? Geralmente são câncer de mama, câncer no útero, são doenças das mulheres. Então a gente vai precisar equilibrar muito isso, tá? Então, quando vocês compreenderem que vocês estão a serviço da vida dos outros, tudo acontece e a mágica acontece. É isso que eu preciso que vocês compreendam. Quando eu cheguei nesse momento do sentir, né? As pessoas chegam até nós e hoje a gente trabalha muito nessa área já, há 5 anos, nós temos várias formações, vários cursos, e hoje eu subo aqui dentro, aqui em cima, e eu falei assim para minha criança, vai lá e dá um show. E a minha adulta disse assim, ó, não exagera. Aí eu falei para ela, tá bom, eu vou me controlar. Entende? Porque quando a nossa criança, gente, a criança, ela é o querer. A criança, ela quer, ela vai para a vida, ela tem desejos. E o nosso adulto faz o quê? Fica podando essa criança, né? Não vai,
você vai fazer ridículo, não fala desse jeito, fala mais baixo, não usa essas palavras, né? E a criança fica batendo o pé e dizendo que ela quer ir, que ela vai, e ela vai conseguir, e ela vai falar. Por isso que a gente sempre diz assim, ó, usem a criança de vocês em todos os momentos. Hoje eu já aprendi. Então, quando eu tenho medo de alguma coisa, e assim, talvez, né, Ana, há 3 meses atrás, há 5 meses atrás, a minha criança ela ainda estava muito ferida. Eu precisei cuidar muito dela, eu precisei lapidar muito dela, junto com as minhas amigas, né? A Ana, que fez um trabalho bonito comigo, a Claudinha, que veio do Vacaria hoje, de trabalho feminino, ela me ajudou muito. Então, assim, hoje eu subo aqui, eu me sinto segura. Mas sabe quem está aqui em cima? A minha criança. É ela que está aqui. Porque se fosse a minha adulta, ou aquela que cuidava do meu pai, aquela ia estar me criticando, né? Por isso que eu sempre vou ficar falando para vocês, quando vocês tiverem medo de enfrentar a vida, de se jogar e de fazer alguma coisa, não esqueçam que a criança de vocês está aí. E ela precisa dessa união da criança e do adulto. E é só nessa fase, quando a gente começa a curar a nossa criança, a gente não liga mais para se você vai me julgar aqui em cima, se você vai julgar do jeito que eu vou falar, se a minha roupa tá legal ou não. Por quê? Porque não é mais isso que interessa. Quando eu percebi que eu tinha muito conhecimento e que as pessoas precisavam dessa ajuda e eu estava aqui pelo meu servir, tudo se transformou. Porque é como se eu tivesse água e vocês tivessem sede e eu estivesse negando. Eu já tinha muita água para dar e eu dizia não. A minha adulta dizia: a água tem que ser de outra marca. Compra outra água, faz outra coisa e busca uma nova forma de entregar. E eu não me sentia pronta. Então, o que eu preciso dizer para vocês hoje? Em primeiro lugar, qual é a idade da criança de vocês? Tá? Guardem essa informação. O que estava acontecendo na tua família naquele momento? Né? A gente não vai falar só de coisas tristes, não. Pode ser que vocês estavam todos muito bem, que desenvolveram bons comportamentos, que era uma família muito unida, né? Outros não, a mãe precisou trabalhar muito. E aí o que a gente faz quando a mãe precisa trabalhar muito? A gente rompe essa relação. Aos 14 anos, hoje com todos os estudos que a gente tem, a gente sabe que a menina, ela precisa voltar para a mãe para poder se tornar feminina. E aos 14 anos eu saí de casa. Então eu me tornei uma mulher não, né? Uma quase mulher, mas muito masculina. Eu não voltei para casa. E ali, sim, eu precisei enfrentar a vida e eu achava que tudo que eu fazia era o certo. Eu ia me resolvendo e as coisas iam fazendo e eu era muito prática em tudo que eu fazia, né? E agora, há pouco tempo, que eu falo para vocês, há mais ou menos uns 3 anos que eu venho olhando para o meu feminino, porque no meu casamento e com os meus filhos, muitas vezes o meu marido era muito mais mãe do que eu, porque eu trabalhava muito e ele podia me ajudar bastante. Os meus filhos sentiam falta de mim e o que eu fazia? Eu trabalhava o tempo todo. Por quê? Porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer na vida, trabalhar. E depois que eu compreendi o meu servir, tudo mudou. Hoje eu tenho um bom casamento, hoje eu sou uma boa mãe, né? Eu continuo tendo o meu trabalho, só que é uma forma diferente de fazer. Eu estou sempre a serviço agora, como eu faço para vocês hoje. Olha só, nós fizemos esse evento aqui hoje, é um evento gratuito, né? E não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque quando nós estamos a serviço da vida dos outros, nós recebemos milhares de presentes. E os presentes são de outra forma. Nós recebemos presentes na saúde, nós recebemos presente no relacionamento, nós recebemos presentes de várias formas. Então, isso que a gente faz aqui, quando a gente faz com a emoção e quando a gente faz com o coração, a gente começa a receber um monte de presentes da vida. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Sempre estejam a serviço das pessoas. Essa é a missão de cada um de nós aqui. O que nós vamos fazer agora? Eu vou precisar que vocês lembrem dessa idade e que vocês
coloquem essa criança de vocês no colo de vocês e a gente vai soltar uma música. E quando a gente soltar essa música, eu só quero que vocês reflitam aquela criança e acolham no coração todo o sentimento que vier, para depois a Ana levar vocês para um outro lugar, tá bom? Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou, mas não se reconheceu. A criança que foi um dia hoje veio me visitar, igual mentira por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar e levo a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Eu queria que vocês lembrassem desse vídeo, tá? E que vocês carregassem isso para a vida de vocês. A diferença minha e a diferença de vocês é nenhuma. É talvez a coragem de estar aqui em cima. Todos nós somos iguais. E até pouco tempo atrás eu estava sentada aí, ouvindo muita coisa. Até que eu tive coragem, mas depois que eu fiz o quê? Que eu curei a minha criança. E que aí sim, eu não sei para onde eu vou, muitas vezes. Mas eu sempre dou o primeiro passo. Eu não sei para onde, mas eu sempre estou em movimento. Então, permitam-se daqui para frente. Olhem para a criança de vocês, olhem para a data, o número que deu e comecem a buscar essas ajudas. Trabalhem no servir e aprendam realmente que a gente está aqui com a nossa missão e permitam-se. Tá bom? Obrigada. Então, é uma viagem um pouco profunda, né? Lá na infância. E agora eu tenho a missão de trazer vocês, então, para a mulher, para a adulta, né? Para
o momento da vida onde a gente está hoje. A minha fala é uma sequência da Lori e da Ana Chara, por quê? A Lori levou vocês lá na dor, né? Ela teve que aprender na dor. E muitas vezes nós temos que aprender na dor, tá? As nossas histórias são muito parecidas, por isso que nós estamos aqui. E a Ana Chara, então, também teve que fazer muitos movimentos para poder subir ao palco, para poder enfrentar os medos e desafios da vida dela, tá? Essa frase é a frase que a gente gostaria de deixar para vocês essa noite. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que ela não se torna saudável somente a si própria, mas a toda a sua linhagem. O que seria isso, gente? Tipo assim, é como a Lori falou, não adianta eu me preocupar com os outros se eu estou doente. Todas as pessoas ao redor de mim acabam adoecendo. Então, eu preciso me curar, eu preciso olhar para mim, para que todos em sua volta se curem também. Eu também sou um exemplo de uma pessoa que a vida inteira fez tudo para os outros. Tudo. Quem trabalha comigo sabe que eu não sabia dizer não. Eu também fui uma filha que buscou ser perfeita, ser a melhor aluna, ganhar medalha no colégio. Quando casei, ser a melhor esposa, ser a melhor mãe para meus filhos e sempre estar à frente de tudo. Eu mudei tanto que antes eu sabia do horário das agendas e todas lá na clínica, quem era o paciente, quem era o aluno. Aí elas diziam, quem é meu paciente agora? Eu sabia, né? E agora, muitas vezes eu não sei quem é o meu paciente naquele horário. Então, para ver como as curas vêm, a partir do momento que a gente busca não controlar tudo, a nossa vida se torna muito mais leve. E aí os relacionamentos também. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho feminino agora. O William vai passar. Então, só para mostrar a minha história ali, quem sou eu, né? Então, eu sou Ana Paula. As nossas idades são bem parecidas. Nós três nascemos em 80. E temos 2 filhos. Eu também tenho 2 filhos. Sou casada, sou psicopedagoga. E atualmente também trabalho como terapeuta sistêmica, principalmente com mulheres, mas atualmente também com muitos homens que procuram ajuda, né? Então, assim, ó, quando as mulheres começam a fazer um movimento de cura do seu feminino, os homens automaticamente precisam curar o masculino. Porque o que acontece na nossa vida? A nossa geração foi uma geração, eu falo ali da década de 70, 80, 90, aonde nós nos tornamos mulheres muito fortes, tá? Então, a gente teve que enfrentar muita coisa. Só que nós carregamos aquela culpa de que o que eu não tive, eu tenho que dar para os meus filhos. Então, em nenhum momento eu fui prioridade. Os meus pais eram a minha prioridade. Muitas vezes a gente cuidou dos nossos pais. E agora, quem é a minha prioridade? Os meus filhos. E onde eu estou? Muitas vezes, tipo assim, quando a gente, como a Lori falou, eu saio para tomar um café comigo mesma. Qual é a sensação que a gente tem? De culpa. Eu tinha que estar em casa colocando roupa na máquina, pendurando uma roupa no varal, vendo se meu filho fez a tarefa. Nós não conseguimos relaxar. Nós não conseguimos acolher o nosso feminino, tá? Então agora, o William pode passar Nós não temos problemas de relacionamento. Quando a Ana Chara falou ali da criança interior, tá? Eu sempre falo, os nossos problemas de relacionamento são o quê? As nossas crianças feridas. Que daí a gente projeta em quem está próximo da gente uma birra, algo que eu queira e que muitas vezes o outro nem sabe. Né? Hoje a gente recebe muitas famílias, eu atendo famílias já há mais de 20 anos, e eu trabalho muito com os pais, por quê? Porque a criança está demonstrando um comportamento, mas esse comportamento muitas vezes é reprodução daquilo que ela está vivenciando. Então, quando uma mãe busca uma ajuda, um pai busca uma ajuda, ele está curando toda a sua linhagem. Então, os padrões de comportamento que a gente fala, como a Ana Chara falou, ela repetiu a história do pai dela, esses padrões de comportamentos, eles podem ser curados, eles podem ser parados para que os nossos filhos não repitam as nossas dores.
Não é só a genética que a gente traz dos nossos pais, as doenças, muitas vezes o médico pergunta, né? Você teve câncer na família? Você teve? Tá? Nós trazemos também os traumas das nossas famílias. E esse trauma está lá no nosso inconsciente. E a gente reproduz de forma normal, como se fosse a nossa história. Eu vou contar só um exemplo para vocês. Tipo assim, ó, o que acontece muito hoje? Às vezes tem uma situação de separação na família. Né? A mãe e os pais se separaram quando a mãe tinha 35 anos. Ou a mãe perdeu o marido, digamos assim, ficou viúva aos 35 anos. A mulher chega lá no consultório, fala pra gente, eu estou com 35 anos e eu não estou feliz no meu casamento. E aí, quando a gente começa a entrar um pouquinho na história dela, a gente percebe que, aos 35 anos, uma esposa ficou sem marido. E aí ela não consegue segurar o marido. E ela começa a arrumar desculpas para acabar com aquele casamento. E muitas vezes não é culpa do marido, gente. Na verdade, a gente só precisa olhar para a nossa história. Pode botar o próximo agora. Porque tem 3 leis que regem todos os relacionamentos. Eu sempre falo, a partir do momento que a gente conhece essas 3 leis, a nossa vida muda da noite para o dia. Por quê? O que acontece com a questão do relacionamento, tanto profissional quanto o relacionamento de casal, pai, mãe, filho, não importa. Nós somos seres que estamos nos relacionando o tempo inteiro, tá? Então, a primeira lei que a gente fala, a lei do pertencimento, tá? O que é o pertencimento? Todos têm direito de pertencer. Pertencer ao grupo da escola, vocês podem perceber. Uma criança que não se sente incluída naquele grupo, ela vai fazer o quê? Ter problema de comportamento, vai chorar, vai ter dor de barriga para ir para a escola. Então, a partir do momento que eu não me sinto pertencente ao meu grupo, eu começo a apresentar algum sintoma. Mesma coisa na família, a gente sempre fala que lá é a ovelha negra, né? Ele é o excluído, tá? O excluído é o que está mostrando aquilo que precisa ser resolvido. Então, no sistema familiar, todos têm direito de pertencer, tá? A outra lei que a gente fala é a lei da ordem. O que é a ordem? Quem chegou antes, né? Quem vem primeiro, é sempre o que está na frente. Então, os nossos avós, os nossos pais, nós, depois vem os nossos filhos. O que acontece muitas vezes hoje? Nós colocamos os nossos filhos acima de nós. E aí começa a entrar toda uma desordem, tá? O que seria uma desordem? Vários problemas na família, tá? Então, vários problemas de comportamento, várias situações. Como a Ana Clara falou, quando a gente começa a ter um outro olhar, tá, para o nosso sistema familiar, para a nossa profissão, para qualquer coisa, a gente consegue olhar para qualquer coisa na nossa vida, tá? E começar a colocar tudo em ordem, é colocar a casa em ordem mesmo, tá? Tudo vai se resolvendo, tá? E o terceiro seria o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o dar e receber. O que nós mulheres fizemos hoje? Nós damos. E o que a gente recebe? Muitas vezes nada. Mas sabe por quê? Porque a gente não está aberta a receber. Nós só recebemos 100% dos nossos pais. Não existe relação de equilíbrio entre pai e filho. Por quê? Os pais dão. Quando o filho está cheio, ele pode ir embora, pode fazer a vida dele, seguir a história dele e ser feliz. Agora, em todos os outros relacionamentos, tem que existir equilíbrio. Eu dou 50%, o outro dá 50%. Até no trabalho, a gente sempre fala, eu dou o meu trabalho, o meu servir, e a empresa me retribui com o meu salário. Se algo não está em equilíbrio, ou eu estou fazendo menos do que eu deveria na minha função, ou eu estou fazendo mais e recebendo menos, começa a ter problema. E no casamento hoje, o que está acontecendo? A mulher faz 80% e o homem faz 20%. Mas muitas vezes não é porque ele quer fazer só 20%, é porque nós não deixamos. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso feminino, tá? Tudo começa a se abrir, é como um leque. Porque nós mulheres, nós temos que ter 80% da polaridade feminina,
Agora eu vou entrar um pouquinho em polaridade. Não tem nada a ver com sexualidade, tá? Quando a gente fala assim, ó, eu sou uma mulher masculina, porque eu sou uma mulher racional. O masculino é aquele racional, aquele que faz acontecer, aquele que gera resultado, aquele que está o tempo todo à frente. E as mulheres hoje estão assim. O que é o feminino? O feminino é o acolhimento, é o servir, é o sentir, é o estar ali para ouvir. Qual é a maior queixa que a gente tem no consultório hoje? Minha mãe não me escuta. Meu pai não me escuta. E aí as crianças estão se calando. E quando uma criança se cala, é porque algo tem que estar resolvido. Porque como é que é a criança, como a Ana Chora falou? Ela está o tempo todo querendo brincar, querendo se divertir, chamar atenção, certo? A partir do momento que uma criança se fecha, é porque algo não está normal, não está certo. E aí, o que seria essa questão do equilíbrio entre o feminino e o masculino? Todos nós temos as duas polaridades, masculino e feminino. Todos. As mulheres teriam que ter 80% feminino, 20% masculino. E os homens, o contrário. Como que a gente trabalha isso? A partir do momento que eu entender das polaridades, eu começo a organizar a minha vida. Então, em casa, por exemplo, assim, ó, se eu chego em casa, o meu marido chega depois de mim, e aí eu já estou pronta para dar aquela bronca nele. Eu estou no meu masculino. Ele chega no masculino, e nós dois entramos em guerra, tá? Então, o que a gente precisa hoje, enquanto mulher? Voltar para o nosso feminino. O feminino é aquele que acolhe, que escuta. Aí as mulheres falam assim, Ana, mas ele não faz as coisas certas. Mas, gente, nunca é o outro, é sempre eu. O que eu preciso fazer? Eu não vou mudar ele, eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou mudar a forma de olhar para os meus relacionamentos. Eu vou cuidar do meu feminino. As mulheres hoje estão adoecendo. É como a Ana falou, nós estamos matando o nosso feminino. Câncer de mama, no colo do útero, retirando ovário. Olha, quantas mulheres, eu sou uma, tive que retirar um ovário. Inclusive do lado direito, que é o lado masculino. Então, isso está acontecendo muito por quê? Porque nós estamos muito na frente. Nós estamos muito na razão, muito no falar e pouco no sentir, pouco no ouvir. Voltar para o feminino é isso. O que é a mulher? Eu sempre falo, gente, a mulher é amorosidade. Quem aqui não gosta de colo de mãe? O que é a mãe? O que a mãe representa? Amor, colo, carinho. O pai? O pai é aquele que vai levar para o mundo, vai mostrar o que tem lá fora, vai dar força, vai dar uns tapas na bunda, né? Então, esse é o equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina. O que eu gostaria que vocês começassem a perceber? Como que está a vida de vocês hoje? Vocês estão muito no masculino? Ou vocês têm os momentos femininos? Aquele momento de ouvir, de acolher, de abraçar. A vida está passando? Os filhos estão crescendo? Ou os relacionamentos estão passando 10, 15, 20 anos e sendo sempre a mesma coisa, tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que realmente dar um passo para trás, né? Então, assim, muitas vezes eu ia sair de casa para um curso, alguma coisa, eu deixava tudo organizado. O que eles iam comer no café da manhã, a janta, tudo. Meu irmão está aí e pode comprovar. Tudo, eu deixava tudo pronto. Só não deixava lista na geladeira, porque daí já era demais, né? Hoje eu me permito, estou saindo, tenho um curso, tenho que buscar as crianças na escola, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí o que está acontecendo? O meu marido está voltando para o masculino, por quê? Um relacionamento só dá certo quando as duas polaridades estão em equilíbrio. Se eu estou no masculino, onde é que ele está? No feminino. E aí, se ele está no feminino, ele está lá para me ouvir, para me acolher, para cuidar de mim, só que ele não está fazendo o papel dele, porque eu não deixei. Normalmente, assim, a filhinha do papai que sou eu fui filhinha do papai. O que é ser filhinha do papai? É ser uma mulher masculina. Ter o pai como referência, aquela força, aquele homem que faz acontecer, que gera resultado, e eu fui para o meu masculino.
Filhinha de papai casa com o filhinho de mamãe. Olhem para os maridos de vocês. O que acontece? Então, assim, ó, o filhinho da mamãe espera muitas vezes pela mamãe, né? Então, as amigas do meu marido aí que o digam, né? Então, assim, ó, o que a gente precisa fazer? Trazer o homem para o masculino. Eu, enquanto uma mulher feminina, eu preciso de um homem no masculino, porque 2 femininos também não vão dar resultado. Como 2 masculinos geram briga, 2 femininos não dá resultado. E aí, às vezes, eu falo para as minhas pacientes, minhas clientes, eu falo assim, ó, gente, vocês querem um homem do lado de vocês, que quando entrar um ladrão na casa de vocês, se escondam debaixo da cama, ou vai enfrentar o homem? Como é que estão os nossos maridos hoje? Esses dias tinha uma perereca lá em casa, e eu cutuquei o Fabiano, eu acho que tem uma perereca. Vai lá olhar, ver o que é. Não, eu não vou olhar a perereca, tu tem que levantar e tirar a perereca. Mas assim, eles já estão tão habituados a que a gente vai fazer as coisas que é muito normal. Vai tu lá fazer, vai tu fazer, tá? Então, voltar para o feminino é justamente isso. Eu dar a oportunidade de sentar no sofá, mesmo que a pia esteja cheia de louça. Mesmo que eu não consegui botar a roupa na máquina. Porque a vida está passando. E os nossos filhos estão crescendo. E aí, muitas vezes, quando a gente olha, nossa, o meu filho... Eu já sou sogra. O meu filho já está namorando. A Valquíria botou a mão no coração. Mas a vida passa. Então, assim, mas eu ainda tive a oportunidade de acompanhar o crescimento deles, de estar ali. Eu sempre falo, não é quantidade de tempo. Hoje as mulheres às vezes falam assim, mas eu não posso parar de trabalhar porque eu ajudo em casa financeiramente. Sim. Hoje em dia, do jeito que está o preço das coisas, a gente precisa estar os 2 no mercado de trabalho. Só que não é tempo, quantidade, é qualidade. É uma vez por semana almoçar com os filhos e com o marido, jantar, tirar um tempo para alguns momentos em família, sem celular, tá? Sem realmente estar conectado o tempo todo no trabalho, ou na rede social, ou em outras situações, porque as crianças percebem. Eu aprendi muito, às vezes eu chegava em casa, eu até falo para as meninas da clínica, eu não vejo mais celular do meio-dia a 1h, porque eu não consigo muitas vezes almoçar com meus filhos, olhar o que eles têm para fazer, porque tem um monte de gente mandando mensagem, né? E aí o que acontece? Um dia a Maria Helena falou assim para mim, mãe, tu consegue me ouvir? Deixa o celular de lado. Então a gente começa a acordar e realmente, opa, estou exagerando, tá? Então, voltar para o feminino é isso, é saber acolher, saber ouvir. O marido precisa falar, ou, né, não importa, homem, mulher, é polaridade. Então, tipo assim, a pessoa que está na polaridade feminina, ela precisa estar aberta a ouvir, para a polaridade masculina poder colocar também aquilo que ela está sentindo, tá? Nos últimos anos, como eu falei para vocês, muitos homens buscaram ajuda. E isso é importante porque nós tiramos os lugares deles muitas vezes, né? A mulher assumiu tudo e o homem ficou de lado. E muitas vezes o relacionamento não dá certo, não é porque o homem não quer. Muitas vezes a mulher está dando um pontapézinho para que ele saia daquele relacionamento. Porque ela fala assim, eu dou conta, eu não preciso de marido, eu pago as minhas contas. Só que nós precisamos do masculino, tá? Nós precisamos sim ser amadas, acolhidas, ouvidas. Então, a partir do momento que eu volto para o meu feminino, eu dou oportunidade para o masculino se posicionar. E aí tudo começa a entrar nos eixos que a gente chama. Porém, não esqueçam, tá, gente? Mulheres femininas não são aquelas mulheres que dizem amém para tudo. Tá? Existe uma grande diferença entre submissão e parceria. No relacionamento, o homem e a mulher, a polaridade masculina e feminina, andam lado a lado. Não é nem na frente nem atrás. Nós temos que ter a humildade de estar ao lado do nosso parceiro. Tá? E os filhos, então, vêm depois. Porque antes dos filhos veio um casal. Não esqueçam disso. Então, nós estamos acabando com os nossos relacionamentos porque nós estamos trazendo os filhos como prioridade e a prioridade precisa ser o casal.
Quando o casal está bem, os filhos estarão bem. Então, hoje, quando chega uma criança no consultório, a gente já começa a perceber, muitas vezes, em 15 minutos, que existe uma disfunção familiar. Que é uma disfunção que, se não for olhada, se não for curada, pode acabar no relacionamento. Só que os filhos vêm e vão. E o casal fica. Porque o casal veio antes. E o casal vai ficar. Então, nós precisamos ter esse cuidado, tá? De tirar um tempo com o marido, com a esposa, né? Com quem é o nosso parceiro. De ter um momento, sim, só a dois. Ah, mas os meus filhos... Um dia pode ficar com a avó, pode ficar com o tio, ou os que nem os meus que já são grandes, pode ficar no quarto assistindo um filme. Nós precisamos priorizar os nossos relacionamentos, tá? William, passa ali para mim. Então, olha só, essa é a palavra que eu sempre levo para as mulheres. Muitas vezes elas chegam assim, Ana, eu não estou trabalhando nesse momento e eu tenho que viver do salário do meu marido. Tá tudo bem? O salário é de vocês. Você está ali servindo ele também, como esposa. Ai, mas eu me sinto mal com isso. Por quê? Por que a gente se sente mal? Sempre estamos carregando o chicote da culpa, né? O tempo inteiro. Aquela mulher que decidiu ficar em casa para cuidar da família, dos filhos, está tudo bem. Aquela mulher que resolveu ir para o mercado de trabalho também está tudo bem. Nós precisamos tirar o julgamento da nossa vida. Então, assim, a partir do momento que a gente tira isso de olhar para a vida do outro e estar o tempo todo dando pitaco, a minha vida começa a melhorar. Porque eu começo a olhar para o meu interno, não para o externo. Ali fora, como a Lore falou, todo mundo tem problema. E nós precisamos olhar sempre para a solução e não para o problema, tá? Então, mulheres sobrecarregadas demais não conseguem voar. Essa frase, ela é impactante. Por quê? Não adianta a gente carregar o mundo nas costas, tá? Nós vamos acabar adoecendo. Muitas vezes a gente precisa olhar para os nossos relacionamentos de uma forma aberta, né? De uma forma de saber o que está acontecendo e poder curar aquilo. Se os casais soubessem como que funciona a dinâmica, são 9 dinâmicas ocultas que acontecem nos relacionamentos. Se os casais soubessem, não existia separação, tá? Porque a gente consegue olhar para o problema, mas focar na solução. Esse é sempre o propósito, tá? Sempre focar na solução. Se eu focar no problema, eu estou perdendo energia. Se eu focar na solução, eu estou ganhando energia, tá? Então, William, agora eu acho que é o vídeo, tá? Então, esperei. Meninas, agora é o seguinte, tá? Nós vamos fazer uma dinâmica de fechamento. E eu preciso que vocês se permitem olhar para o feminino de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos abrir aquela porta. Vocês vão levantar, vão dar as mãos, podem ir de mãos dadas. Vocês estão lendo lá que está escrito saída, né? Então, vocês vão ir para fora e vocês vão deixar aqui dentro tudo aquilo que não servem mais. Tudo aquilo que está amarrando a vida de vocês. As dores, às vezes, de um relacionamento anterior, né? Ou de alguma situação profissional, não importa o que for. Mas vocês vão sair por aquela porta, tá? Vocês vão dar a volta lá fora. Nós vamos receber vocês aqui. Aí até gostaria que os homens, se tiver homens, tá? Vocês fiquem em pé para receber as mulheres, porque a força do masculino é muito importante. A Ana só vai soltar a hora que soltar a música, tá? Ouçam a música que a gente vai soltar para vocês. Vocês vão dar uma volta e lembrem-se de deixar no passado tudo aquilo que não serve mais. E vocês vão entrar lá como uma nova mulher e a gente vai estar pronta para receber vocês, tá? Então, William, pode. Que venha
uma nova Então, estão um pouco mais leves. Deixem o feminino, eu sempre falo, quando a gente faz um movimento de cura de algo, os próximos 15 dias vai vir muitas informações para vocês, tá? Deixem essas informações virem, acolham no coração, deixa tudo vir, tá? Sintam isso, permitam-se receber isso. E qualquer coisa a gente está aqui para ajudar, tá? No final eu vou deixar os nossos contatos ali, se precisar de alguma coisa. E vamos voltar à nossa essência feminina. Eu brinco da camisola sempre. O que é importante nos dias de hoje no relacionamento? Eu vou falar da camisola. Chegue em casa, eu sempre falo da camisola. Se tem alguma mulher que não gosta de camisola, pode ser um pijama, né? Mas eu gosto de camisola. Cheguem em casa, tomem um banho, passem no hidratante, cuidem da filha, da mãe de vocês, tá? Coloquem uma camisola, sintam-se sensual. Às vezes o marido vai olhar aquilo, vai achar meio estranho, não tem problema, tá? É sempre eu olhar para mim. Quando eu começar a mudar a minha visão, que antes era assim, e agora eu vou assim, tá? A gente vai abrir todas as oportunidades. Esse equilíbrio entre o feminino e o masculino é muito importante. Quando a gente saber, né, levar todo o trabalho, preciso de resultado, eu vou para o masculino. Estou em casa, sou a esposa, sou a filha, sou a mãe, vou para o meu feminino. Tá? Então é um jogo de polaridades que a gente chama. E assim a vida vai fluindo de uma forma muito mais leve. Eu queria agora agradecer os nossos patrocinadores, Masters. Então, o Instituto Facilitar, né, que é onde eu e a Ana atuamos hoje, enquanto profissionais. A Ensina Mais, que é a nossa escola de apoio escolar também. A Alfacor, que é o nosso método de alfabetização que a gente criou aí, está voando, né? Vamos ter a primeira franquia em Belo Horizonte, que será inaugurada em breve. Então, o nosso trabalho de 30 anos na educação aí está criando asas. Por quê? Mulheres sobrecarregadas não voam. Quando eu tiro o que não é meu, eu consigo voar. E os meus filhos também. Mulheres curadas curam toda a sua linhagem. A Uniaselv, que cedeu o espaço, né? Gratidão por eles terem nos cedido, então, esse espaço para trabalhar com vocês. Como nós gostaríamos de fazer um evento gratuito, nós somos atrás dos patrocinadores. O Laboratório Hoffman também, que ajudou na divulgação, né? Ajudou ali com os vouchers que a gente vai estar sorteando agora. A Zambuja Mais, que também ajudou ali na questão do café, tá? O Portal da Cidade, na divulgação também da nossa palestra. E a Fibra Físio com os brindes e tudo mais que a gente vai estar fazendo agora. Além dos patrocinadores, tá? Por que são esses patrocinadores? Porque são as empresas hoje que estão aqui na Vila Schlesser. Se vocês não conhecem o espaço, né? Mas aqui na Vila Schlesser nós temos todas as empresas que estão ali, com exceção do Portal da Cidade, e todas elas têm um olhar muito para o público feminino, tá? O Instituto Facilitar tem profissionais que atuam com a mulher, a Fibra Físio também, a Zambuja Mais, questão da saúde, o Laboratório Hoffman também. Inclusive, a gente vai sortear uns vouchers, né, para fazer exames, para a mulher poder fazer exames também. E está acompanhando isso, como a Lori falou, vocês sabem que é importante a gente olhar também para a doença, né, quando ela aparece.
E a Uniaselv, então, nos cursos de graduação, pós-graduação, permitam-se voltar a estudar, permitam-se adquirir conhecimento. Eu sempre falo que o conhecimento é algo que ninguém nos tira, tá? Ninguém nos tira. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu evoluo, mais eu estou aberta a receber. E agora a gente vai fazer o sorteio dos brindes. Todo mundo fez a inscrição? Tá. Porque os brindes serão assim, ó, são vários, eu acho que tem mais de 30 brindes, né? E nós vamos começar, e aí o William vai fazer, para ser um pouquinho mais rápido, tá, gente? Para poder liberar vocês. Podem passar ali. Alguém não fez e quer fazer? Alguém não fez a inscrição? Dá para fazer rapidinho. Tá, dá só pega o nome lá, gente. Eu vou aproveitar então esse tempinho, depois a gente queria fazer uma foto. Vamos. Sim, nós temos a lista. Ela... O número dela, é o número de vocês, né? Isso, nosso número aqui. Tá, mas ela fez a inscrição? Ah, então tá, isso. Quem fez a inscrição naquele Google lá que a gente mandou, saiu a listinha que está no meu celular com a Érica. Ah, tá ali já, ó. Isso. Vocês vão me ajudar a enxergar, né? Tá. Se não estiver aqui, a gente vai sortear de novo, tá? Porque os brindes são para quem realmente tirou esse momento para olhar para si. Vamos fazer a fotinho? Vamos fazer a fotinho enquanto o G está só fechando lá em cima? Porque depois a gente vai sortear os brindes. Aí, se vocês quiserem pegar um suco, uma água, né, um pãozinho de queijo. Ali fora também a gente tem um espaço, se quiserem conversar um pouquinho com a gente. Pessoal, eu acho que vocês poderiam ficar aqui perto, por favor? Eu vou falar assim, ó, quem gostou, quem gostou? Vamos lá. Vamos bater uma vai na frente. Só. Filma lá. Peraí. Pega todo mundo? Pega. Deixa eu me arrumar. Deu um ru de novo, gente? Mais um ru. Deu? Faz o vídeo, Ana. Faz o vídeo. Então, a Ori vai falar rapidinho do livro dela, tá? E em nome de nós três, eu já gostaria de agradecer muito a presença de todas vocês, tá? E permitam-se agora viver um pouquinho do que a gente conversou aqui com vocês hoje, tá bom? Certo, então o primeiro brinde que a gente vai sortear é o livro O Lado Colorido da Dor, que é baseado